Sou o Jorge Govoni de Lacerda, sou psicólogo online do site institutorelacionamentos.com.br. Sou especialista em terapia comportamental e também sou coach de habilidades sociais. E o tema do meu vídeo hoje é como saber se eu estou ficando louco. Essa é uma pergunta muito recorrente a nós psicólogos. Eu diria que há uma apropriação do senso comum pelas palavras, pelo léxico do psicólogo, nosso jargão. São palavras de uso técnico que somente um psicólogo tem a capacidade de utilizar da maneira correta, porque muitas vezes elas trazem avaliações e critérios, inclusive importantes para diagnósticos. Em termos de loucura, da pergunta se eu estou ficando louco ou não, ressaltando esse ponto de que a sociedade se apropria da linguagem da psicologia, também quero ressaltar que existe recentemente uma frase muito famosa na internet que é mau sinal estar adaptado a uma sociedade desadaptada. Dentro disso também eu quero destacar a perspectiva do psicólogo Carl Gustav Jung, que questiona a questão da normalidade ou da anormalidade. Diz que estar 100% pleno, salubre, normal algo inclusive patológico, algo doente, porque é tecnicamente impossível. Existem diversas coerções do ambiente, da sociedade, de diversas instituições como a família, a escola, a religiosidade, que acabam afetando o comportamento do ser humano. Então esse contexto acaba nos moldando e nos influenciando. Essa normalidade, essa pretensa normalidade, pode ser talvez nunca adquirida. Mas quando falamos de saúde, muitas vezes temos que falar do bem-estar e da qualidade de vida, porque pessoas às vezes que perderam a capacidade fisiológica funcional, por exemplo, como eu sou diabético e insulino dependente, nem por isso deixam de ter qualidade de vida ou deixam de terem uma percepção de alegria, de felicidade e coisas boas, né? Então, os sentimentos eles são muito filtrados pela nossa percepção, a satisfação que nós temos, essa percepção pode ser atribuída como a qualidade de vida, que não necessariamente é a saúde em si. Um ponto que eu quero destacar, além disso, na questão se estou ficando louco ou não, é que essa coerção que nos é imposta pelo corpo, pela sociedade, pelas instituições, muitas vezes é exercida de forma a nos tolher a liberdade, a querendo guiar o nosso comportamento, nos inculcar com ideias. E a psicologia é uma tecnologia da libertação. Ela serve justamente para livrar o homem de suas amarras, sejam elas quais forem. Em termos de psicopatologia, quando nós estamos falando de um comportamento psicopatológico, de um transtorno mental, nós podemos dizer que ele se desenvolve em fases. Não necessariamente todas as pessoas vão ter o mesmo desenvolvimento nas mesmas fases. Algumas pessoas podem já começar de uma forma mais grave, mas no geral um comportamento clinicamente relevante para nós psicólogos, que não necessariamente é um comportamento psicopatológico, pode ser um comportamento clinicamente relevante para o cliente que quer implementar uma habilidade. Mas este comportamento clinicamente relevante pode já conter alguma tendência, por exemplo, à depressão. Esse comportamento clinicamente relevante pode se encontrar com um fator de eclosão que vai fazer com que essa condição psicopatológica, esse transtorno mental, possa se manifestar de uma maneira aguda. Essa manifestação aguda pode durar algum tempo, até 6 meses, mas se essa manifestação durar mais do que 6 meses e trouxer prejuízos à vida laboral, à vida social, amorosa da pessoa, do cliente, nós podemos sim considerar daí uma psicopatologia que é sim necessária a intervenção de um terapeuta, mas daí nesse caso uma psicopatologia talvez já crônica. Uma psicopatologia aguda não necessariamente precise da intervenção de um psicoterapeuta, mas pode ser necessário. Por exemplo, uma depressão devido à perda de um parente. Eu mesmo sofri isso, eu perdi um irmão mais novo muitos anos atrás. E esse fato mexeu muito comigo. Eu tive que procurar ajuda para poder lidar com isso.
inclusive com amigos terapeutas que eu confiava. Então, por exemplo, questões do luto podem se envolver nisso, e é o que eu falava no vídeo anterior, que daí pode acontecer um grau de comorbidade, né? Onde, por exemplo, eu tenho uma depressão desencadeada pela morte de um ente querido, aí em seguida a uma depressão eu posso ter um luto complicado, desenvolver ansiedade, pânico, e tudo isso está misturado em uma condição apenas, que vai ser só diagnosticada através do que nós chamamos de diagnóstico diferencial, que é partindo do menos comum, do mais comum, perdão, para o menos comum. Então, muitas vezes vão se tentar detectar as causas, o transtorno em si, a condição que acomete a pessoa, sem se estigmatizar ela, lembrando que você está depressivo, não é depressivo, né? Está ansioso, não é ansioso. E a partir desse diagnóstico de uma causa, um transtorno agudo ou crônico, pode estabelecer um plano de tratamento. Espero ter ajudado e tirado dúvidas. Agradeço a atenção. Meu nome é Jorge, CRP 081680.